seres de luz, bem-vindos ao Oráculo dos Anjos. Eu sou o Mago Uriel e serei o anfitrião de vocês aqui no nosso espaço no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre tarôs. Hoje eu vou mostrar alguns tarôs para vocês, alguns que eu uso aqui para as consultas, e vou falar sobre algumas peculiaridades de alguns tarôs que são tarôs mais exóticos, e vou falar um pouco sobre a construção do tarô, né? Muita gente não sabe a diferença sobre os tarôs, né? E qual a diferença, por exemplo, do baralho cigano, né? Qual que é a diferença do baralho cigano para o tarô, do tarô para as cartas do baralho, por exemplo, que já entra em outro tipo de oráculo, apesar de ainda ser o uso das cartas de uma forma geral, né? Mas pode-se dizer que essas diferenças também influenciam muito cada tarólogo, tá? Cada oraculista, ele vai ter uma afinidade maior com um tipo de baralho, né? Todo o cigano, quando começa, né, a gente ganha um tarô simples, né? Aquele tarô cigano básico, né? O Lenormand, bem simplesinho, né? Inclusive o meu é este aqui, ó. Você vê que ele já está bem velhinho, né? Já está bem desgastado. Foi o meu primeiro tarô. Tem esse baralho aqui, tem pelo menos uns 20 anos, mais ou menos. Ele já é bem velhinho. E temos aí, ó, outros, por exemplo, o da Santa Sara, que também é um tipo de tarô, ó, do tipo Lenormand, né? Tipo de baralho cigano, né? Temos aí a carta do barco, ó, a carta, não sei se vocês vão conseguir ver direito, vou tentar aproximar mais. Aqui, ó, temos a carta, por exemplo, da árvore, temos aqui o cão, a casa, enfim, é um baralho cigano normal, tá? Agora, qual é a diferença desse baralho aqui para um tarô, tá? Esse, para quem não sabe, é o tarô dos magos, é um tarô que eu gosto muito, é um tarô que eu uso muito nas consultas para os meus clientes, e é um tarô que eu mais me identifiquei desde muitos anos, né? Ele é uma versão até relativamente jovem, né? Não é algo antigo. Eu usava um outro tarô, né? Eu usava um tarô egípcio que era muito mais antigo, e com os anos eu fui trocando de tarô, porque com o uso constante ele desgasta bastante, e é bom manter sempre um tarô mais antigo e um tarô novo, porque o tarô mais antigo, ele armazena a nossa energia, a energia do tarólogo. Então ele vai, com os anos, ele vai ficando mais responsivo, né, ao tarólogo. Então sempre mantenha um tarô mais antigo, e para quem trabalha com isso, né, sempre mantenha um mais antigo e vai trocando gradativamente, vai usando o novo, né? E vai intercalando o antigo para o novinho, que aí a energia desse mais antigo vai transferindo para o próximo, e assim sucessivamente, tá? É interessante que os tarôs, eles fazem eles têm uma conexão muito grande com algumas pessoas. Então, dependendo do tarô, ele pode ser muito mais preciso na hora de responder do que outro tarô. Por exemplo, este tarô aqui, em especial, ele é muito responsivo para mim. Ele responde muito bem, né? Para mim e, claro, para os clientes, né, que eu falo. Mas ele responde assim muito bem. Já, por exemplo, o tarô de Osho, por exemplo, ele responde também, ele responde de forma diferente. Cada tarô,
quem trabalha com isso vai concordar comigo que cada tarô ele tem uma alma, vamos dizer assim, ele tem uma forma de falar com você, ele tem uma forma de conversar, ele tem um idioma dele, né? Por exemplo, o tarô dos magos aqui, ele fala comigo de uma forma diferente desse, por exemplo, do tarô de Osho, né? Esse é o tarô de Osho, para quem não conhece, tá? É um tarô bastante conhecido aí, já bastante antigo, e é um ótimo tarô. Se você quer perguntar qualquer coisa relacionada a algo assim um pouco mais filosófico, isso aqui é muito bom para dar conselho, tá? Porque ele é um tarô que ele tem um diálogo mais filosófico, apesar de que você pode usá-lo como um tarô normal, tá? Aí cada carta, claro, aqui, para quem não sabe, o tarô, ele tem 78 cartas. Então são 56 arcanos menores e 22 arcanos maiores. Esse daqui não é diferente, ele tem 78 cartas, é um tarô padrão. Porém, ele tem algumas linguagens diferentes, uma abordagem de temas diferentes. Você pode usar a mesma interpretação? Pode, mas ele tem uma interpretação um pouco mais filosófica das cartas. Então, ele tem uma forma de falar com você. Então, é interessante você usar esse conteúdo que ele está falando para você passar a mensagem para a pessoa de forma mais clara, de acordo com o que ele está falando. Por exemplo, se eu faço a mesma pergunta que eu faço no baralho dos magos e no baralho aqui do Osho, no tarô dos magos ou no tarô de Osho, eu vou ter uma resposta parecida, mas com uma abordagem diferente. É a mesma coisa, por exemplo, eu não sei, quem já teve algum psicólogo na família, ou vários psicólogos já foi em alguém, você vai ver que cada um tem uma forma de abordar o mesmo tema. Por quê? E isso é normal, cada pessoa, cada indivíduo, ele tem um jeito de lidar com algum certo problema. Os tarôs, eles também têm essa linguagem diferente, né? Dependendo da edição, eles mudam algumas coisas. Isso dentro de um tarô normal, ou seja, um tarô com 78 cartas, tá? Um tarô padrão. Agora aqui eu vou dar um exemplo aqui, vou entrar aqui na estrutura de um tarô, né? Eu já falei que o tarô tem então 78 cartas, 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. Então, o que é o tarô? O tarô, então, ele é a formação desses arcanos maiores com as cartas do baralho normal, desse de jogo, né? E aí que vem os grandes dilemas, né? Que muitos oraculistas, muitos tarólogos, eles entram em um dilema que é os arcanos menores. Então, o tarô, se eu usar só os arcanos menores, eu posso fazer a mesma leitura que se eu estivesse usando as cartas do baralho, ó, comum de jogo, tá? Esse daqui, tá? Para quem não conhece, quem não é muito de jogo, né? Eu gosto, né? Jogar um buraquinho. Ó, esse daqui é um tipo de baralho normal. Esses daqui, eles vão ter os arcanos menores, 56 arcanos menores. Aí, muitos entram naquele dilema, mas eu posso usar os arcanos menores do tarô da mesma forma que eu uso na mesma leitura? Porque quando você lê cartomancia, é uma forma de ler cartas, tá? Ele tem a sua própria interpretação. Quando você vai para o tarô, ele tem outra interpretação. Por quê? As cartas dos arcanos menores, no caso do baralho, da cartomancia, ela usa ela tem menos recursos, vamos dizer assim. Os arcanos maiores, os 22 arcanos maiores, eles dão
o direcionamento da energia central, a energia maior, né? Por isso, arcanos maiores. Eles dão, por exemplo, a diretriz, o norte de toda pergunta. Os arcanos maiores, eles vão dar aquela energia dominante na leitura. Então, se você puxa no jogo se você puxa, por exemplo, o Sol e puxa o arcano menor que fala, por exemplo, o 10 de espadas, que é uma carta extremamente negativa, e o Sol, uma carta super positiva. O arcano maior, ele vai ditar então o quê? Que aquela situação, ela vai ter um fim, porém vai ser um desembaraço, uma coisa para melhor. Então ele tira aquela negatividade da carta do 10 de espadas, por exemplo, e dá aquele contexto de algo que vai ser para melhor, vai ser uma coisa, dos males o menor, né? Vai ser uma coisa ruim, porém para melhor, vai ter uma transformação, uma mudança ali, alguma coisa drástica, o fim de um relacionamento para algo melhor, enfim, vai ser melhor. Então ele tem aquela característica de predominante, né? É uma carta predominante. Então, quando a gente tem um arcano maior no jogo, você sempre tem que levar em consideração que ele está falando ali acaba sendo ali a energia central, a energia mais dominante ali da leitura, da consulta, da pergunta que for que é a pergunta que tenha sido feita, tá? Então você pode ter ali, então quando você vai fazer a leitura só com os arcanos menores, a interpretação passa a ter outras características. Como eu falei, tem menos recursos, ou seja, tem menos cartas, né? Então, para que eu faça, por exemplo, às vezes, para você ditar o que está acontecendo, dito ali daquela energia do arcano maior só com os arcanos menores, você precisa às vezes de 2, 3, 4 cartas para falar uma coisa que o arcano maior fala de uma vez. Então, a interpretação para os arcanos menores, sozinhos, eles têm aí um outro propósito, vamos dizer assim, ele tem uma outra forma de leitura, tá? Mas nada te impede de usar a sua interpretação intuitiva também, tá? Porque o tarô, numa forma geral, ele não é uma ferramenta fixa, tá? Ele não é uma ferramenta, como eu posso dizer, uma coisa exata. Você, o leitor, o tarólogo, ele vai usar, além do conhecimento teórico, que é bastante grande, que é bastante vasto, tá? O estudo do tarô é milenar, é muita coisa para você lembrar. E além desse conhecimento, desse estudo constante, aí você precisa também usar a sua intuição e também tem que usar a sabedoria que vem da espiritualidade para você interpretar aquela mensagem que o tarô está passando e mandando aí para você, né? Mandando aí para o seu consulente. Então, quando a gente fala de tarô, nós temos a estrutura que, para quem aí está começando, a estrutura do tarô é assim. Você sempre vai começar com os arcanos maiores. Se você quer começar no tarô, você tira os arcanos menores e começa aprendendo os arcanos maiores. Por quê? Você consegue com muita mais facilidade ler as cartas, ou seja, interpretar o oráculo com as 22 cartas, do que com as cartas só, os arcanos menores, que é o caso aqui do baralho normal, tá? Esse daqui só tem arcanos menores. Aí, voltando na pergunta, mas naquela questão, pode ou não usar o tarô? Pois você até pode, tá? Pode usar os 56 arcanos menores do tarô para fazer a leitura do jogo da cartomancia, tá? Não tem problema nenhum. Você não precisa usar esse aqui simplesinho. Você pode usar o do tarô, não tem problema. Só que você tem que levar em consideração que, se você estiver usando só os arcanos menores, você não está usando
o baralho, tá? Você não está usando o baralho todo, você não está usando o tarô, então você tem que usar a interpretação da cartomancia. E um detalhe importante, na cartomancia, você não usa os cavaleiros, tá? Não usa os cavaleiros, você vai usar valete, a dama e o rei, né? Que no caso, valete ou pajem, né? Em algumas versões está como pajem. Então, você só vai usar, então, os arcanos maiores, aliás, você só vai usar os arcanos menores e tira os arcanos maiores e os cavaleiros, tá? Não usa. Se você quiser usar os cavaleiros, aí você pode usar como a interpretação da carta do Coringa, que eu particularmente tiro. Eu não gosto de usar o Coringa, tá? Que para cartomancia, eu vou mais para frente, eu vou fazer um vídeo só sobre cartomancia. É um estudo bastante vasto, dá para fazer um vídeo só disso. Na verdade, dá para fazer um vídeo só de tarô, um vídeo só de baralho cigano, dá para fazer um vídeo de cada oráculo separado. Mas aqui eu não quero me alongar muito, eu quero passar aqui sobre para o primeiro contato, vamos dizer assim, sobre os tarôs, né? Para quem está começando, para quem quer iniciar aí um curso de tarô, que, por exemplo, eu estou produzindo ainda, né? Algumas coisinhas aí, mais para o final do ano, mas ou começo do semestre que vem, tá? Eu estou ainda vendo como que eu vou produzir algo online. Normalmente eu dou aula particular, pessoalmente, né? E porque eu creio que precise bastante do contato com o tarô, né? Corrigir alguns errinhos, algumas coisas de interpretação. Isso é uma coisa que precisa de algo mais próximo, tá? Mas eu estou vendo como eu vou construir um curso bom, né? Então já fica aí o lembrete que mais à frente eu irei produzir um curso de tarô, né, para o pessoal aí, tá? Mas isso mais à frente eu falo melhor. Bom, voltando aqui, então nós temos que o tarô, ele é um instrumento, né, uma ferramenta oracular com 78 cartas. O baralho cigano, que é este aqui, eu vou usar o meu velhinho aqui. Este baralho, ele tem 36 cartas, tá? Tendo que essas 36 cartas, elas não têm a carta invertida, né? Ou seja, quando você vai fazer a interpretação, o tarô considera as cartas invertidas. Aqui não considera as cartas invertidas. Então nós temos então um número bem menor de possibilidades. Porém, uma coisa faz grande diferença aqui: a combinação das cartas, né? E a posição que ela sai no jogo, tá? Nesse caso aqui, no baralho cigano, no Lenormand, né? Ele com certeza é um dos mais difíceis para iniciante. Muita gente começa com esse porque tem menos carta. E não é, é exatamente esse o problema. Tem pouca carta. Então, todas as informações elas vão estar no seu jogo. Então, você precisa entender com bem menos, vamos dizer que ela sai codificada. A mensagem, diferente do tarô, que sai com abundância de detalhes, né, por conta dos arcanos menores e dos maiores estão ali trabalhando em equipe, nós temos aí uma grande quantidade de informação que sai no mesmo jogo, né? Fora que a mesma carta ela tem menos significados, vamos dizer assim, porque são muito mais cartas. Então elas já saem com a informação mais mastigadinha. Já aqui é mais complicado, porque são bem menos cartas e todas as informações que você vai fazer da leitura do seu consulente vai estar nas poucas cartas que estão saindo.
Ah, mas quem usa o sistema de 9 cartas, saia mesmo o número de carta. É verdade, né? Se você vai usar aqui o mesmo sistema, para quem não sabe, alguns jogos, né, usa-se, por exemplo, um número definido de cartas, tá? Tem a leitura livre, que você puxa quantas cartas você quiser, e tem vamos dizer assim, as métricas, né? Você vai ter ali um sistema, por exemplo, o Templo de Afrodite, Mandala, Cruz Celta, Roda do Zodíaco, enfim, tem várias, Roda da Fortuna, enfim. Eles têm vários nomes, vários jogos, tipos de jogos, que é a forma como você vai dispor as cartas, e ela tem ali uma interpretação em cada número, né? Ou seja, em cada posição da carta ela vai dar uma interpretação específica. Você pode usar isso com o baralho cigano? Pode. Tem jogos específicos do baralho cigano, tem os específicos do tarô e tem os jogos que são específicos, que são abertos. Você pode usar tanto para cá quanto para cá. Só que tem um problema. As cartas do baralho cigano, diferentes das do tarô, por exemplo, o 2 de copas do tarô, ele tem uma lista ali de interpretações daquela carta, né? E você vai colocar dentro daquilo que você está perguntando, vai ter a ver com a pergunta, claro, né? Se você tiver 2 de copas, tem muita coisa a ver com união, com amor, né? Se você está perguntando de negócio, você não vai casar com seu chefe, tá? Não, talvez, né? Não sei, depende da pergunta, mas se você está perguntando sobre prosperidade, sobre negócio, sobre profissional, normalmente vai falar sobre alianças, sobre uma parceria, sobre algo que vai unir duas pessoas para um determinado fim, tá? Por exemplo, aqui tem a carta do coração cigano, que já tem um número gigantesco de outras possibilidades, e que dependendo das cartas que estão próximas, por exemplo, se eu tiver, eu não vou usar aqui amor, porque fica muito óbvio. Eu vou usar, por exemplo, se eu estiver falando sobre negócios, por exemplo. Estou perguntando sobre algo do trabalho. Aquela carta, sai o coração cigano, do lado sai, por exemplo, a carta dos ratos, né? Que fala sobre desgaste e tal. O que quer dizer? Que o seu emocional, né, dentro dessas duas cartas, claro que a gente puxa mais de duas, mas vamos falar aqui num conceito de 9 cartas mesmo, né, uma métrica aí de 9 cartas. Você vai usar, sai ali a carta então do coração, do lado ali da carta dos ratos. Isso estaria me indicando que dentro do seu negócio, o seu emocional está sendo desgastado, você está muito estressado, o seu emocional está afetando o seu trabalho, enfim, depende ali também das cartas circundantes, aí a posição daquela carta vai fazer ali outras interpretações dentro do mesmo jogo. No baralho, tanto na diagonal, quanto nas colunas, quanto nas linhas, tá? Então, sempre que a gente vai abrir o baralho cigano, a gente tem que perceber a posição de cada carta e quais são as cartas circundantes a ela, que possa indicar ali as informações que você precisa passar para o consulente ali e dar o aconselhamento correto. Então, para quem está começando, o baralho cigano, ele é bem mais complicado do que você, por exemplo, começar com os arcanos maiores. Ou é até mais difícil você começar com o baralho todo, com o tarô inteiro. Por conta desse número de cartas reduzido, né? Então, eles têm um número muito maior de possibilidades e, por ter menos cartas, a gente acaba tendo aí uma interpretação muito mais detalhada, muito mais codificada. Vai muito da experiência do consulente, né? Aliás, vai muito da experiência do consultor com o consulente.
tá? Então o oraculista ele vai ter que ter uma experiência maior para desenvolver um bom relacionamento ali com o baralho cigano e passar uma informação ali adequada. Já agora aqui falando, para não me alongar demais, eu vou falar sobre as cartas do baralho normal. Para quem vai trabalhar com cartomancia, então qual a diferença para quem trabalha com a cartomancia, quem vai trabalhar com o tarô, né? E quem vai trabalhar aí com o baralho cigano. Esses três tipos aqui, eles falam sobre, eles vão falar sobre as mesmas coisas. Se você perguntar para o tarô, para o baralho ou para o baralho cigano, você vai ter aí a mesma resposta, só que talvez de forma diferente, tá? Dita de forma diferente, mas as informações principais ali das energias você vai ter a mesma coisa. Isso é muito comum, às vezes, uma situação um pouco mais tensa, o consulente ele pede para confirmar a mesma pergunta, né, em outro baralho, né? E normalmente sai mais ou menos a mesma coisa, com talvez com algumas mudanças aí de palavras, vamos dizer assim. Quando a gente fala de carta, às vezes muda uma cartinha, duas, três, mas o resto vem tudo igual, né? Então a gente já sabe mais ou menos o que vai sair ali, tá? Então a gente já bate o olho e fala, olha, tá falando isso, 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 e tá acrescentando ou tá falando de forma diferente isso, 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 tá? Então quando você for escolher um dos três para começar, busque começar pelo tarô. Ele é mais fácil de aprender e você aprende já podendo mirar nos outros, tá? Você pode, nada te impede de aprender esse e depois aprender os outros, tá? Ou também nada te impede de começar pelos mais difíceis, não tem problema. Mas a caminhada para começar a ler efetivamente, né, já é maior, já acaba sendo algo mais demorado aí. Mas fique livre para seguir a sua intuição, tá? Então, eu acho que... vou falar um pouco sobre esses tarôs aqui. Eu ia fechar o vídeo agora, não quero me alongar muito, porque senão fica uma coisa muito monótona, né? E é bom que deixe espaço aí pra gente falar de outros vídeos. Muita gente me pergunta, eu já ia esquecendo, esse pessoal aqui que me pergunta sobre baralhos exóticos. O que são baralhos exóticos, gente? São baralhos que não estão dentro do padrão, ou seja, não estão com número de cartas padrão. Esse daqui, então, o que seria um padrão? Seria um tarô padrão, ele tem que ter 78 cartas. É um tarô padrão. O que tem que ser um baralho cigano padrão? Ele tem que ser ele tem que ter 36 cartas, tá? E tem que ser essas cartas, tá? As que estão aqui. O tarô também, tá? Mesmo que mude o nome da carta, ela precisa ter a mesma interpretação para ser um padrão, é considerado um padrão. Como o caso do Osho. O Osho é um tarô padrão, mas ele tem, todas as cartas têm o seu próprio nome, suas próprias, mas eles estão ali dentro do padrão, porque você pode transliterar aí daquela carta para as cartas tradicionais, né? Sem problema, sem perder o sentido, tá? Já, por exemplo, esse tipo de baralho, isso aqui é um baralho indiano, né? Dos deuses indianos, que eu acho muito bacana e ele tem uma forma diferente. Se vocês repararem, ele tem cartas vermelhas e cartas amarelas. As cartas amarelas são mensagens e as cartas vermelhas são as cartas dos deuses, que cada deus hindu tem aí a sua própria interpretação. Então, quando você vai fazer o jogo, você vai puxar 3 de cada uma. Você divide esses baralhos. Eu deixo junto, porque eu tenho uma forma diferente de ler, eu leio tudo junto, mas o correto seria separar e puxar 3, 4 de cada uma e pôr uma em cima da outra, e você compõe
ali a leitura. Como esse daqui eu particularmente gosto de usar para conselho, então eu deixo tudo junto e puxo 2, 3 cartinhas ali, tá? E, ó, esse daqui é o da Maria Padilha. Esse daqui, ele tem uma interpretação única, tá? Esse é o que a gente chama de baralho exótico, por quê? Completo. Aquele também é exótico, mas esse aqui, ele é um oráculo, tá? Completo. Então você tem as suas próprias interpretações, tá? Esse daqui já não é um baralho tão simples, tá? Ele tem, cada carta aqui tem as suas próprias formas de falar, tem sua própria interpretação e é mais ou menos um tipo de oráculo assim que você usa situacional. Esse daqui, em especial, eu uso para saber sobre magia, tá? Sobre o lado sombra da leitura. Por exemplo, se a pessoa está sob efeito de magia, se tem algum tipo de espírito maligno, espírito obsessor. Então, esse daqui em especial é excelente para essa área, tá? Então, ele responde muito bem. E tenho o baralho dos anjos. Eu tenho outros baralhos, tá? Mas se não ia pegar tudo, porque também não precisa, não chega aí. Vocês podem dar margem aí para vocês pesquisarem também e achar outros tipos até. Inclusive, se vocês acharem algum que vocês tenham, alguns daqui que vocês tenham, ou se vocês acharem algum diferente aí, manda para mim aí nos comentários, tá bom? E claro, se vocês ainda não são inscritos, né, no canal, e estão gostando aqui do nosso conteúdo, se inscreva no canal, deixa aí o seu like, ajuda muito o YouTube a entender que vocês gostam do conteúdo e mandar para mais pessoas, tá bom? E ative o sininho aí, eu vou tentar estar sempre mantendo o canal com bastante conteúdo esotérico, conteúdo ocultista, conteúdo aí sobre magia, anjos e vários outros estilos aí, tanto quanto magias elementais, falar um pouco sobre as ervas, que eu particularmente uso bastante, e, claro, sempre mantendo aí vocês informados de novos conteúdos aí, tá bom? Então, hoje eu falei aqui sobre os tarôs e, por último aqui, para a gente fechar o vídeo, esse é o tarô dos anjos. Os anjos aqui que estão aqui são os 72 anjos da Cabala. Esse em especial é um oráculo exclusivo. Esse daqui é o oráculo que eu chamo de oráculo dos anjos mesmo, tá? Esse daqui, ele fala exatamente, tem a interpretação certa, e cada anjo aqui, ele trabalha para o bem-estar das pessoas. Quando eu pego esse tarô, eu tenho certeza absoluta que o cliente, que o consulente vai sair muito mais preenchido emocionalmente do que quando ele chegou. Porque esse daqui é aquele tarô afetivo, é aquele tarô que quando eu abro ele, eu sei, eu vejo, os anjos falam com a pessoa que está se consultando. É um tarô fenomenal. E esse em especial também entra como um tarô exótico, porque ele não tem 78 cartas e ele não tem nada a ver com a leitura do tarô tradicional, né? Tem uma leitura completamente dele, e aqui ele tem 74 cartas, tá? São 72 anjos, uma carta do homem e uma carta da mulher, que fazem aí depois o jogo dele também é totalmente diferente, tá bom? Então, gente, o vídeo então vai ficar por aqui. Eu agradeço a todos e que a paz do Eterno esteja com vocês.